Sejam todos bem-vindos à casa Juntos a Caminho da Luz. Vamos dar início à nossa reunião com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aos amigos espirituais, os mentores, trabalhadores dessa casa, rogando a necessária harmonia interior, emocional, espiritual, para que a gente possa ouvir as palavras que serão proferidas aqui essa noite com atenção, com sentimento, absorvendo os ensinamentos que serão trazidos e buscando empregá-los na nossa prática cotidiana, que nós possamos sentir com gratidão esse auxílio que é prestado pelo mais alto, através dessa luz que nós podemos sentir e que nós viemos buscar essa noite. Que sirva como um alento para as nossas dores e dificuldades, nos esclarecendo sobre os nossos compromissos assumidos antes dessa encarnação e que a gente consiga aproveitar da melhor forma possível a mensagem, sempre com fé, esperança e alegria. Que assim seja. Agora eu passo a palavra, para o William, que fica à vontade para fazer a explanação dessa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos novamente aqui em Alberto Saxo. E hoje nós vamos falar de um tema que realmente, de fato, é um tema que a gente precisa falar muito, mas muito nas instituições espíritas, que é com relação à esperança. Quem de nós aqui no salão passa por momentos tranquilos, sem desafios, sem perturbações, sem problemas, vamos dizer assim? Quem aqui que passa por isso assim, a vida está resolvida, está tranquila, não tem aqueles problemas, aquelas preocupações. Quem que passa por essa vida tranquila, levanta a mão. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa, para poder resolver, para poder tratar. E nesse inteirinho a gente vai falar então sobre esperança em tempos de dificuldade, em tempos de provações. E falar de esperança é a gente poder retroceder um pouquinho em certas coisas que vão sustentar o que é a esperança. O que de fato é a esperança. Para a gente falar de esperança, a gente tem que lembrar primeiro daquelas pessoas que são pessoas mais maduras interiormente, e quando fala de esperança para essa pessoa, fala, não, tenha fé, meu amigo, vai dar certo. Não, vai dar tudo. Se não der certo, tá tudo bem, Deus acode, é isso que Deus quis. Não, vamos com calma, é isso mesmo, tá tudo bem. Essas pessoas desenvolveram uma maturidade. Essa maturidade, ela nasceu de alguma coisa lá atrás, correto? Essa maturidade, ela nasceu de alguma coisa que derivou essa esperança que a pessoa acabou desenvolvendo. Esperança, ela não vem sozinha. Esperança, ela é um sentimento que nós desenvolvemos. Não é alguma coisa assim, tenha esperança. Pronto, eu vou ter esperança agora, assim, no estalar de dedo. Não, não é assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, seria fácil, né? Tudo bem? Eu tomaria uma cápsula de esperança e tudo estaria resolvido. Como faço, meu filho, toma juízo. Aí a mãe pega lá na prateleira da drogaria, uma cápsula de juízo, E eu vou tomar a cápsula de juízo, eu vou tomar juízo. Aí a mamãe ensinou pro filho, a ter juízo. Muito simples, muito fácil, Só que a questão da esperança é um sentimento, é uma virtude que não se faz assim do instalar de dedos. Porque para você ter esperança, primeiro que a esperança é um sentimento inteligente. Aí você fala, tem sentimento burro? Não estou dizendo isso. Mas que a esperança é algo que você desenvolve. Que você desenvolve. Se deixar acesa é melhor, que facilita a gravação pro pessoal. Aí,
o que acontece com a esperança? Ela não é um sentimento pronto, ela é algo que é construído na nossa vida. E ter esperança não é de um dia para o outro. Uma criança pequena, para ter esperança na prova dele, que, nossa, preciso tirar uma nota boa, eu tenho esperança que vai dar certo. Essa criança minimamente vai ter que ter pensado assim, não, eu tenho que fazer pelo quê? Eu tenho que ter estudado muito, pesquisado muito, perguntado muito, questionado muito, entendido muito para poder chegar e ter a esperança de que eu vou tirar uma nota muito grande na prova da escola, porque eu estudei, porque eu trabalhei para isso. Eu construí algo que me faz acreditar que eu vou tirar uma nota excelente na prova. Então, eu tenho uma certa certeza, não tenho? Que tudo vai dar certo, não tem? Mesmo que eu não acerte a prova toda, eu tenho uma esperança, eu tenho uma garantia. Eu tenho um caminho, isso eu estou falando de uma criança pequena, que vai para fazer a prova na escola e tem o entendimento, olha, eu fiz pelo quê? Eu construí um caminho. Eu tive uma experiência, eu fiquei dias e dias esperando. Eu lembrei da explicação da minha titia na escola. Eu lembrei dos experimentos científicos que eu fiz no laboratório. Eu lembrei do trabalho de grupo, que a professora não vai passar trabalho de grupo à toa. Ela vai passar trabalho de grupo com o fim de que eu aprenda alguma coisa de fato, correto? Não é à toa, eu vou fazer trabalho para ganhar nota, não. O fim da escola não é a nota, é o aprendizado. Concordam comigo? Então esse menino ele vai ter a esperança de que vai chegar e vai fazer uma prova e vai obter uma nota alta. E essa nota vai facilitar que ele passe de ano. Que ele conquiste o quê? O diploma. Que ele conquiste passar de uma série para outra. Mas ele fez pelo quê? Ele estudou, ele sacrificou o futebol, o desenho animado, talvez o videogame, o aparelho de celular. Quando ele assim estudou, e ele vai com esperança de ter uma grande nota. O que fez ele ter esperança? O estudo. Ele construiu. Ele fez assim, eu vou fazer a prova, eu vou ter esperança, eu vou ter fé. A fé anda junto com a esperança? Anda, não anda? Eu vou ter fé, eu vou ter esperança de que eu vou conseguir uma nota na prova. E eu vou conseguir. Seja total, que eu acerte tudo, ou quase tudo, porque às vezes pode passar uma coisa percebida, mas eu tenho confiança. Eu vou tirar uma excelente nota, porque eu fiz o máximo que estava em meu pensamento. E às vezes, em 100 pontos, ele tira 95 ou 90, ou até 80 e poucos. E ele pensa, poxa, eu quero tirar total na próxima prova. O que faltou para me melhorar? Ele busca, então, construir, chega na professora. Professora, eu não acertei isso. Eu imaginava que era isso, eu estudei, eu entendi por que a senhora me deu errado isso. Ele foi, procurou, depois de ter a prova corrigida, procurou a professora e perguntou, professora, por que eu errei nisso? Para mim isso aqui estava certo. E a professora, gentilmente, meu querido, o entendimento leva a isso, isso e isso. Talvez você tenha captado a ideia e entendido que era essa a resposta por causa disso. Que tal se pensarmos de outra forma? Talvez você tenha entendido errado as experiências que passamos em sala de aula, junto com os seus colegas, para você ter esse entendimento. Ele, é mesmo, pode ser esse outro caminho. E ele, numa nova oportunidade, coloca à prova o seu esforço, o seu empenho, a sua experiência, o tempo de trabalho, que não vai ser pequeno, para ele poder atingir o total da nota, de 100% da nota. Por que nós começamos o entendimento desse estudo falando sobre esperança, falando sobre esse aluno na escola? Porque esse aluno na escola reflete um pouquinho no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Vejamos o caminho que foi traçado. Palavra esperança. O que eu falei lá no começo? Que a esperança eu não consigo no instalar de dedos, correto? Assim, eu quero ter fé, eu quero ter esperança que a seleção brasileira vai ganhar a Copa do ano que vem agora de 2026. Será que ganha? Vocês que estão sentados, vocês acreditam que ela vai ganhar do jeito que está? E aí?
Do jeito que o pessoal está jogando, com os times que está treinando agora, fazendo jogos, testes, você acha que ela tem time, arcabouço, tem estrutura, como por exemplo lá em 2002, quando a gente viu a seleção ganhar? O senhor acha que a nossa seleção hoje tem estrutura para ganhar a Copa? Tem muitas chances? Eu acredito que precisa melhorar mais também. Eu acredito como o senhor. Chance sempre tem, né? Agora, eu vou ter esperança de ganhar? Eu vou ter esperança de ganhar, mas eu vou fazer da minha parte? Vou ter pensamento positivo? Vou. Agora, aquela seleção brasileira lá, ela tem que fazer mais, ela tem que treinar mais, ela tem que estudar mais, igual o menino. Ele tem que preparar, não tem? Ele tem que se sacrificar, não tem? Tem tempo para isso? Ainda tem. Tem jogadores talentosos? Tem. Em épocas pretéritas tivemos mais talentos em jogadores? Tivemos. Tanto é que ganhamos a Copa de 94, ganhamos a Copa de 2002, que foi uma maravilhosa, Japão, Coreia. Mas e hoje? Será que nós temos esperança que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Temos fé com isso? Todo mundo aqui vai fazer da sua parte, vai torcer, vai acreditar. Só que a questão da esperança vai muito mais além de você acreditar querendo que aconteça. É necessário você construir a sua conquista. Você tem que construir. Isso só não depende de você, depende da boa vontade dos jogadores. Mas mudando um pouquinho a perspectiva e o olhar, adentremos para dentro de nós. Eu consigo mudar a minha esposa? Não. Eu consigo incentivar a minha esposa a tomar bons caminhos. A minha esposa é a mesma coisa. Eu vou casar com ele, eu vou mudar ele. Eu vou mudar ela, vai ser do meu jeito. Será, querida? Será, querido? Acredito que é uma situação um pouco complicada de se alcançar e de se chegar. Concordam comigo? Porque 50% do caminho, se você tiver disciplina total e absoluta e fizer da sua parte, depende de você. Os 50%, se você fizer com todo o seu esforço, está garantido. Você dando o seu exemplo, você pedindo com carinho, você cumprindo da tua parte, fazendo o meu bem, eu estou fazendo da minha parte. Anda junto comigo. Nem peço para você olhar o meu exemplo, porque eu não sou perfeito, mas andemos juntos. O outro 50% vai depender de quem? Da outra pessoa que convive com você. Então, não cobremos o impossível de uma seleção brasileira. Não cobremos o impossível de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um vereador, de um senador, de um deputado, seja um representante de bairro, um presidente de associação de bairro, de qualquer coisa que seja que possa nos representar. Primeiramente, tenhamos fé em nós mesmos. Mas eu vou ter fé em mim mesmo. Opa, não é só dizer em ter fé. É importante entender o que é fé e é fé em você. Fé anda junto com a esperança. Fé anda junto com sabedoria. Fé anda junto com construção de valores, com experiência de vida, com experimentação das coisas, porque a fé, se a gente for passar na definição, vamos começar lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo. O que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho fala sobre a fé? Alguém lembra aqui? As primeiras folhas do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira fé. Alguém lembra? É a fé racional, mas tem uma frasezinha ímpar que começa: a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu sabia que isso eu sabia, mas às vezes as palavras eu ia ficar decorando, né? Para que decorar? Mas de tanto falar, a gente acaba decorando. Mas a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aí você pensa, então a fé ela é raciocinada? Tem que ser pensada? Sim. Para você acreditar em alguma coisa, você tem que usar, sim, a sua razão. Se você não usa a sua razão, você está aceitando uma verdade sem ser ela de fato ser verdadeira. Você concorda comigo? Você não experimentou ela, você não usou ela, você não sabe de fato se ela é verdadeira. Agora, aquela senhorinha que tem uma idade já mais madura, que tem os seus filhos, passa por trocentas dificuldades,
Um rio está passando na frente da casa dela, está um temporal de dias. A casa dela está quase caindo. O marido a abandonou, ela está com mais 3 filhinhos pequenos embaixo. A casa está quase caindo, a chuva está enorme. Está passando um rio de água, repito, na frente da casa dela. A casa está ruindo. Ela não tem para onde correr, porque se ela entrar na correnteza, ela é levada. Ela está com 3 meninos, para carregar esses meninos, ela vai acabar perdendo eles. Ela quer dar a vida por eles. Ela fez tudo na vida dela para chegar lá naquele momento. E do nada acontece esse temporal, e está esse temporal, essa aguaceira lá fora. Se ela entrar lá, ela vai ser levada pela enxurrada. Ela respira fundo, lembra do Criador, lembra de Deus, pede inspiração para o Pai, para ter uma boa ideia, para sair daquela situação. E ela, assim, na maturidade espiritual dela, na sabedoria que ela desenvolveu com a vida, ela é analfabeta, ela chega nesse momento asaz e diz: meu Pai, Jesus, meu mestre, meu professor, eu confio em Ti, deixo as minhas vidas em Tuas mãos, faço aqui agora o que me é permitido saber fazer. Seguro os Teus filhos porque também o são. Meus filhos aqui emprestados da Tua criação. Vou esperar e peço a Ti, se for de meu merecimento, salva-nos. E permita-nos que continuemos vivos nessa vida. Meus filhos, que é Teus filhos, e eu, debaixo dessa casa simples e humilde, para continuarmos a aprender contigo e a viver mais na glória do Senhor. E ela então fecha os olhos e espera serenamente. Ela pediu em prece, ela agradeceu, mas olha o começo da oração, ela pediu inspiração para tomar alguma decisão. E a inspiração veio. No lado esquerdo da casa dela tinha estruturas de madeiras que pareciam mais firmes na casa. Ela então olhou para aquele lado e, sem pensar muito, inspiração de bons espíritos, pegou os 3 filhos, Amanda, Sofia, Letícia, segura na minha mão, vamos para cá. Indo para lá, questão de poucos segundos, essa parte da casa cai. Se eles tivessem permanecido lá, teria caído na cabeça deles. E naquela estrutura de madeira que até tinha ruído um pouquinho, eles permanecem lá. Mesmo tomando um pouco de chuva, vento e muito frio. A chuva passa, a correnteza de água da rua cessa e eles ficam salvos. O que ela fez? Ela entrou em prece. Ela pediu inspiração. Ela usou da sabedoria dela, mas ela teve o quê? Esperança de que, entregando nas mãos de Deus, mas fazendo ela da parte dela, não simplesmente ela orando e ficando quieta e esperando um milagre. Que é bom, né? É tranquilo, eu vou esperar um milagre, eu vou esperar Deus vir aqui e me retirar. Eu não vou fazer nenhum esforço para melhorar coisa alguma da minha existência. Eu vou deixar que Deus venha com seus emissários e me carregue. E eu não faço esforço, que mérito eu vou ter? Naquele momento, ela fez aquela prece, ela avaliou, a espiritualidade atendeu. Jesus não fala pedi e obtereis? Ela pediu, com o seu coração na mão, com as suas 3 filhas do lado, rogando ao Criador, pedindo inspiração aos bons espíritos que seja Jesus. E ela saiu daquele momento da casa, foi para o outro lado. As vigas ali, a parte da madeira que estava segurando a casa dela, naquele lado não rompeu. Estremeceu um pouquinho, cortou um pouco, mas ela salvou ela e as filhas dela. Ela pediu para continuar vivendo. Tudo daquele lado foi destruído. A chuva passou, a tempestade passou. Ela leu Kardec? Não. Ela leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Mas em algum momento, ela viu na vida dela, na religião que ela tinha, seja qual for, que ela tinha que, visto a experiência de vida dela, a dor e o sofrimento dela, ela enxergou que Deus me ajudou nos momentos que eu precisei. Eu acreditei, eu vivenciei isso. Eu não simplesmente acredito por acreditar, porque um padre pediu para acreditar, porque um estudante espírita, um palestrante espírita pediu para me acreditar. Tenha fé, precisamos ter confiança em Deus.
Para que eu vou ter confiança em Deus? Para que eu vou acreditar em Jesus? Porque você tem que se perguntar nisso. A fé não é gratuita, não. A fé ela é construída dentro de nós. E para ter sabedoria, necessito ter fé. Essa fé ela tem que ser baseada em conhecimento de causa. E essa senhora tinha conhecimento de causa. Porque ela tinha experiência de vida, ela passou por diversas necessidades de sofrimento na sua existência, aonde ela entendeu a racionalidade da criação de vida divina e soube, se isso está acontecendo, Deus me construiu, eu sou um ser perfeito. Quando eu peço, se for do meu merecimento, eu vou conseguir. Não há nada que Deus fez que não tenha passado pela criação dele, sob os olhos dele, né? Debaixo dos olhos dele, e ele não ter permitido. Deus tem as suas leis, existem as leis da natureza, e essas leis são imutáveis. Serve para mim, serve para a dona Joana, para o seu Antônio, para quem espirra, para quem sorri, para quem está cochilando ali no fundo, para quem chegou agora, para quem o espírito que está assistindo esse estudo, para as mariposas aí que estão voando aqui nesse salão lindo e maravilhoso, nessa cidade de Alberto Saxo aqui, pertinho aqui de Pitangui. Enfim, a fé é construída, ela não é gratuita. Eu não tenho fé, eu vou começar a acreditar agora, não. Então isso não é fé. Isso é uma obsessão sua. Isso é uma crendice, vamos dizer assim. Eu acredito nisso, mas baseado em quê? Qual que é o seu argumento para acreditar nisso? Porque o padre falou, não, o padre não fala para você acreditar. Ele te mostra determinados caminhos e você vai colocar na sua vida em experiência para saber se isso vale a pena. Eu costumo dizer nos meus estudos, e vocês já me viram falar aqui outras vezes, que nós precisamos colocar Jesus à prova. Mas que história é essa? Ele colocar Jesus à prova? Jesus precisa ser colocado à prova? Não. Em si, Jesus não precisa ser colocado à prova. É nós que precisamos colocar ele à prova dentro de nós. Ele não é o espírito mais perfeito que veio aqui sobre a terra? De acordo com a doutrina espírita, Jesus Cristo não é o guia e modelo da humanidade? O que ele trouxe? Ensinamentos e experiências, correto? Modus operandi de viver. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao vosso próximo como a ti mesmo, né? Perdoai 70 vezes 7 vezes as ofensas. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Eu vou repetir o outro que eu falei aqui. Perdoai 70 vezes 7 vezes as ofensas. Posso dizer, cada ofensa, ou seja, perdoai infinitamente cada ofensa que você recebeu. Porque se você se sentiu ofendido, você está no nível vibracional da pessoa que te ofendeu. Se você não se sentiu ofendido, parabéns, você está num nível de compreensão semelhante, igual a gente fala aqui, né, na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor. Eu tenho consciência disso. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aí vai. Eu tenho consciência disso? Beleza, parabéns, você já entendeu o recado. Você já entendeu a mensagem. Faça dentro de você. Você entende Jesus? Faça dentro de você. Coloque ele todo à prova com todo o seu ensinamento. Se dentro de você vê que ele funciona, então siga ele. Siga ele, meu querido, minha querida. E você então vai ter desenvolvido maturidade. Nesse sentido, quando aparecer aquela dificuldade e essa dificuldade parecer quase que impossível de realizar, de solucionar, você não vai ter o pensamento, entrego nas mãos de Deus. O que aquela senhora fez lá na casa quando estava quase caindo? Ela meio que entregou nas mãos de Deus. Mas ela não entregou nas mãos de Deus de maneira gratuita. Ela tinha sabedoria para entender isso. Para saber que dentro de todas as dificuldades, todos os desafios que ela passou na vida dela, ela até aquele momento ela era vencedora. Ela entendeu os porquês, os mecanismos da existência a tal ponto que ela pôde com tranquilidade e serenidade não apenas entregar a sua vida, mas dizer, Deus, faça de mim o que for necessário.
o que for do meu merecimento, que venha agora. E a serenidade veio em sua mente. E a inspiração também. Porque quem faz a prece deve mexer as pernas. Tem um ditado sul-africano que fala que quem ora, mexe as pernas. Mexa-se, construa, porque só ficar orando não resolve. A oração, ela tem que ser feita de ação. Oração. Oração não tem ação no nome? Até na oração tem ação no nome. Para que eu vou querer inventar moda? Para que eu vou querer discutir com as leis divinas? As leis de Deus são imutáveis. E você não foi feito para tristeza, você não foi feito para fracasso. Se Deus tivesse te construído para o eterno sofrimento, para a dor perpétua, então, para que eu vou acreditar que esse Deus é soberanamente justo e bom, perfeito em todos os seus atributos? Para que eu vou acreditar nesse Deus maravilhoso? Para que eu vou orar para Deus se Deus é imperfeito e fez leis imperfeitas? Eu tenho esperança. Porque no momento em que eu pensar que certa dificuldade possa ser impossível de ser resolvida, eu vou imaginar, ó Deus, ó Criador, Tu que fizeste todas as leis, Tu que me fizeste perfeito, eu posso respirar, eu posso enxergar, eu tenho vestes para cobrir o meu corpo, eu tenho a capacidade de trabalhar, eu tenho pernas para caminhar, tenho as mãos para trabalhar, tenho sol a me banhar todo dia, tenho alimento a me favorecer, tenho a fala para perguntar, para alimentar minha alma. Alimentar minha alma, a mariposa estava vindo me alimentar aqui, proteína, né? Tenho tudo que eu preciso sempre, nos momentos mais difíceis. Tenho, às vezes, a escuridão da minha alma para me fazer perguntar o que eu errei. Tenho a dor, porque a dor, como diz o Evangelho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ainda complementa, não vos aflijais, mas bem dizei ao contrário. Ó Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no reino dos céus. Então a dor não vem à toa. Se a dor fosse uma coisa tão ruim, Deus não permitiria a dor. É a coisa, gente. Ou é sim ou não. É como Jesus fala, ou é sim ou não mesmo. Ou você entende, procura um entendimento profundo. E que não é nada sobrenatural, não é nada impossível. Qualquer pessoa consegue e irá conseguir, porque o destino de todos nós é sermos o quê? Perfeitos, tanto moral quanto intelectualmente. O equilíbrio está na perfeição moral, na perfeição intelectual. Que eu aprenda a amar, mas que eu entenda o motivo que eu estou amando. Que eu entenda o motivo, as mariposas, que eu entenda o motivo de perdoar. Mas não porque alguém me pediu para fazer isso, mas porque eu entenda que só perdoando eu vou tirar o peso das minhas costas e tiro a escuridão da minha visão para poder enxergar a luz que vem na minha frente a todo e qualquer instante. Então não existem obstáculos a serem impossíveis quando eu tenho esperança. Esperança que advém de quê? Sabedoria. Porque ninguém tem esperança se não tem sabedoria desenvolvida. Ninguém tem sabedoria desenvolvida se não tem experiência de vida. Porque eu preciso experimentar as coisas. Eu preciso ter experiência de existência para vivenciar situações e dessas situações eu ter aprendizado. Porque se eu não tiver lá na frente isso tudo, como eu vou sustentar a minha fé? Seria uma fé cega. Concordam comigo? Pode falar. Thomas Edison. Thomas Edison fez mais de 400 tentativas para criar a lâmpada, né? E ele existiu? Ele tinha conhecimento para continuar a tentar, né? Ele falou, gente, tem alguma coisa errada, eu vou continuar tentando, porque pela lógica, pelo meu entendimento, se eu fizer assim, assim, assado, vai dar certo. E ele sabia que ia dar certo. E o que aconteceu? Thomas Edison criou a lâmpada. E deu certo, não deu certo? Ele iria prosseguir se ele não tivesse argumentos que sustentassem a sua ideia para chegar a tal objetivo? Ele não continuaria. Ele não continuaria. Então, gente,
Não somos ainda Thomas Edison para termos certo conhecimento em determinada tecnologia, mas somos seres que já sofremos, que muitas vezes desistimos, e que se olharmos para dentro de nós, vamos ver que naqueles momentos, no fundo, não estávamos sós. Eu estava sozinho comigo, mas sempre tem alguém perto de mim, porque Deus não nos fez para a solidão. Deus nos fez para trocarmos experiências uns com os outros. E só assim cresceremos. Mas há momentos de recolhimento. Há momentos de introspecção. E são necessários. Não se culpe por isso. Há momentos de tristeza? Há momentos de tristeza. Eu criei uma expectativa sobre tal coisa. Eu me frustrei porque não atingi o objetivo. Parabéns, você está começando a viver. Porque viver é isso. Viver é doer. Viver é se frustrar. Viver é conquistar alegrias do coração. É conquistar, muitas vezes, pessoas que vão te odiar. Pessoas que vão te espezinhar. Pessoas que vão usurpar a sua vida. Que vão até extrair a sua vida por maldade. E mesmo assim, lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: aconteceu, foi aprendizado. Eu não tenho o porquê reclamar. Mas calma, lá na frente você vai entender o motivo que você está passando isso agora. Mas simples assim? Você está me dizendo que eu vou entender e fica por essa a explicação? Que fé raciocinada é essa? Por isso que há o tempo para desenvolver a maturidade. A lei de Deus não entra na cabeça de todo mundo de um dia para o outro. Ela não está inteira em um livro dos Espíritos, ou não está inteira no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no ensinamento de Jesus. As bases estão ali. Tudo o que precisamos para a nossa felicidade está ali. Mas tudo o que precisamos saber até o momento é aquilo. E mesmo assim vamos errar. Mesmo assim vamos falhar. Mas precisamos concatenar, juntar as engrenagens. E assim com a experiência, mesmo com a experiência da nossa existência, vamos precisar de mais experiências, porque eu adquiro certa sabedoria, evoluo até aqui. Mais desafios, mais aventuras na minha existência, mais necessidade. É uma necessidade infinita de evolução. Eu chego no estágio de perfeição moral e intelectual, que eu passei de uma etapa. Eu chego à perfeição, mas eu não vou estacionar. Eu vou adquirir conhecimento, eu vou crescer em sabedoria cada vez mais, ao infinito. Talvez até em progressão geométrica. Em certa época da nossa existência, em progressão aritmética. Mas vamos continuar. Nós estacionamos. A evolução nossa, a gente não regride, a gente estaciona. E a sabedoria vai gerar lá na frente essa esperança. Por que é tão importante falar de esperança justamente nessa época? Final de 2025. Crianças, jovens, hoje em dia, mais até do que outras épocas e mais daqui para frente, vão procurar o suicídio como forma de resolver as situações. Pessoas vão passar por transformações materiais e espirituais mais intensas e mais fortes do que nunca, cada vez mais. Sabem por quê? A espiritualidade repetidamente diz: estamos em um planeta em fase de transformação. Estamos passando de um mundo de provas e expiações. Eu vou repetir. Provas e expiações. Tem algum ser celestial e divino aqui entre nós, aqui reencarnado? Não, somos todos devedores. Somos todos necessitados de melhoria. Somos devedores e muito. Não tem nenhum espírito de grande luz aqui.
vivendo entre nós aqui e, nossa, eu nem precisava estar aqui reencarnado. Se está reencarnado na Terra, querido, você tem trabalho para fazer. Se tua vida está aqui e ainda não aconteceu dificuldades, dores, sofrimentos e necessidade de cutucar, ai, por que está sofrendo para você? Se perguntar o porquê sofre e procurar fazer alguma coisa para melhorar, então você ainda não começou a sua encarnação. Eu digo isso tranquilamente. Isso é algo tranquilo de se resolver. Se você ainda não sentiu essa necessidade de buscar evangelho e colocar dentro de prática, de você ir alcançar a sua luz interior, se você ainda não sentiu essas dores para procurar isso, então tem alguma coisa errada. Você ainda não começou a viver. Porque se você está encarnado agora, em 2025, nesse planeta Terra, em Albert Saxon, perto de Pitangui, como é que é a outra cidade aqui mesmo? É Martinho Campos, é isso? Perto de Martinho Campos, perto de Nova Serrana, que é a minha cidade. E você ainda não sentiu a necessidade de procurar se evangelizar, de ter um pouquinho menos o seu facho levantado e admitir que você falhou em determinados caminhos e tentar novas opções de caminhos para você engajar junto com tantos outros que estão indo para esse mundo de regeneração, que está batendo na nossa porta, que não vai vir gratuito, vai vir a custo de muita renúncia de muita gente, mas principalmente de nós. Se nós quisermos continuarmos nesse mundo, eu vou querer ficar nesse mundo, William? Tá doido? Quando eu desencarnar, eu quero ir para outro mundo melhor. Esse mundo é muito doído, eu já sofri demais aqui. Olha, se eu fosse você, eu não queria pensar dessa forma. Sabe por quê? Vou te dizer tranquilamente, vou te dizer respirando e sorrindo. Agradeça a Deus. Você está me pedindo para acreditar. Você me falou que eu tenho que ter fé raciocinada. É simplesmente não. Olha dentro de você. Você vai descobrir dentro de você o tanto de bênçãos que você já recebeu nessa existência agora, nessa vida agora, nessa encarnação agora. Conheça a ti mesmo, como diz o filósofo. Conheça-te a ti mesmo. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Está lá no item A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo, a vida, parece como mil nadas, como se fossem picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas é preciso considerar as consolações e as compensações. E veremos que elas, sim, são muito mais numerosas do que as dores. O Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de vós, enquanto que vós tendes o vosso passado a expiar e o futuro a fortalecer. Sede pacientes, sede cristãos. É isso que está lá no item A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. Paciência, fé, sabedoria andam junto. Quem tem paciência tem sabedoria. Tem esperança. Quem de nós não passa por momentos de tribulações? Quem de nós não passa por momentos difíceis? Perde uma pessoa amada do nada, a casa cai. Perde tal pessoa ali um trabalho, adoece, tem dor no corpo. Você pergunta, por que eu tenho tanta dor no corpo? O que eu fiz para merecer isso? Coisas que só a reencarnação vai te explicar. Só a reencarnação vai te favorecer entendimento. Por isso que é importante, eu não estudei Espiritismo. Não estudei. Estude. Tem gente que não estudou e tem a fé desenvolvida. Tem sabedoria. Mas quão mais fácil é se eu ler, se eu estudar, se eu procurar um ensinamento de uma pessoa mais próxima, mais madura, mais sábia, para me procurar o entendimento, termos a humildade em dizer, eu não nasci sabendo, eu tenho que crescer, eu preciso evoluir, eu tenho que experimentar mais coisas no mundo. Eu não estou dizendo aqui para experimentar droga, para experimentar cigarro, não é isso. Outras pessoas já fizeram isso, não vamos querer inventar a roda, tá? Vamos entender essa questão. É ter a maturidade para poder olhar para si mesmo e pensar, eu posso andar daqui para frente.
Eu posso olhar a mim, dentro de mim, no mundo ao meu redor e saber: Deus existe, Deus olha por mim mesmo. Tudo acontece por um motivo muito justo, eu que tenho que descobrir. E eu tenho que fazer uma coisa: gratidão, eu tenho que ser grato. Quem é grato na vida que vive, atrai coisas boas. É a lei do magnetismo. A gratidão atrai prosperidade. A gratidão atrai amigos do coração. Não é do ano que se recebe? Aqui é a oração de Francisco de Assis. Eu acho até que a câmera está pegando aqui, ó. Essa oração linda, maravilhosa aqui, ó. Será que eu preciso sofrer mais e mais e mais para me entender a real presença de Deus em cada milímetro da minha existência? Será que eu ainda preciso ficar mais solitário dentro da minha casa, longe de pessoas que eu poderia estar perto, para mim poder entender a necessidade do amor, da caridade e do perdão? Para deixar, porque querendo ou não, eu vou estar carregando uma dor nos meus ombros. Talvez inútil. Ó, tem gente feliz aí, tá com o jogo de futebol e tá o gol. Não é o jogo do Cruzeiro agora não, né, seu Sebastião? É mais tarde, né, às 9h30, né, que o senhor falou. Porque... não, mas eu vou terminar a palestra antes, aí o senhor vai estar liberado. Você vai estar aqui. Eu vou aqui meia hora que eu arrumo essa bagunça aqui, a gente já vai embora depois. Mas vamos ver. Eu quero chegar em casa que eu quero ver o jogo do Cruzeiro também. O pessoal da internet viu quem é cruzeirense. O Cruzeiro tá jogando contra o Corinthians hoje, Copa do Brasil. Cruzeiro. Então, gente, pensemos bem. Se eu precisar sofrer mais, eu vou sofrer mais. É castigo de Deus? Não. O conhecimento espírita diz: não existe castigo. Existe a dor que você conquista para o seu aprendizado. Não existe castigo. Sabe qual é a definição de castigo? Castigo é uma coisa que você dá. Muitas vezes, quem aplica o castigo para descarregar uma raiva, descarregar um sentimento. Ele não envolve aprendizado. A dor que Deus permite que tenhamos é justamente para que... São beliscões para fazer a gente parar para pensar no que está diferente do equilíbrio das leis divinas. E aí a gente parar para pensar: opa, tem alguma coisa errada. Preciso parar e pensar no que está acontecendo e mudar a minha perspectiva. Eu vou mudar a minha estratégia de vida. Entenderam o raciocínio? Se Deus é tão bom quanto o padre fala, quanto o pastor da igreja evangélica fala, quanto o líder espírita fala, quanto o cara lá do monastério lá, do budismo, o cara lá da religião judia fala, todos falam que Deus e é bom e é isso tudo e papapá. E a tal da dor, por que eu ainda sinto dor, gente? Se Deus é bom, por que eu sinto dor? Por que a pessoa estribucha lá com dor de câncer lá dias e dias e dias, tem que ficar tomando morfina, tem que ficar tomando medicamento pesado, cabelo caindo e vai lá, aquela dor, sofrimento, medicamento, e sofre décadas até desencarnar? O que a pessoa fez para merecer isso? A reencarnação, estudando, que não é o tema aqui da noite de hoje, explica isso com profundidade. A nossa existência não começa no ventre da nossa mãe. Essa reencarnação começa no ventre da nossa mãe. A nossa existência já é, milenar. Milenar. Tanto é que existem pessoas que têm a mesma educação umas com as outras e desenvolvem tendências totalmente diferentes umas das outras. Irmãos gêmeos que são educadas com as mesmas informações, as mesmas oportunidades e tomam decisões absolutamente diferentes no modo de conduzir a vida. Pessoas que já nascem com 3, 4 anos de idade e já começam a tocar piano. Aprende outras línguas com uma facilidade que 99,9% das outras pessoas não conseguem. Porque com uma criança de 7 anos que só brinca, faz piada, diverte, desencarna num acidente de carro fatal, que aparentemente o corpo é todo debulhado, esmagado. O que essa pessoa fez para merecer isso? A reencarnação, se não existir, pode olhar para Deus e falar para Deus assim: Deus, o Senhor é mau. Mas Deus é mau?
Eu tenho esse entendimento. Deus não é mau. Por isso que o entendimento da reencarnação facilita a fé e a esperança. Sem o entendimento da reencarnação fica muito mais difícil entender o amor divino. Entender o amor que é só o amor que move tudo na nossa existência. Um átomo só liga a outro átomo porque existe uma coisa, amor. Uma energia que une as coisas. Tanto quanto eu tenho uma energia que me atrai com outras pessoas que têm energias semelhantes à minha. Agora eu vou aceitar. E essa energia, ela é uma energia que vai me atrair com pessoas com pensamentos semelhantes e vai me afastar de pessoas com pensamentos diferentes. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Semelhante atrai? Semelhante atrai semelhante. E opostos se repelem. Vamos pegar os elétrons lá no fio que passa aí na rua. Por que que a energia elétrica está alimentando aqui? Porque um elétron atrai um outro elétron e a energia vai atraindo a outra. Vai ligando. Não é verdade? A luz aqui só chega aqui, ó, porque uma fagulha de energia puxa a outra. A energia que passa nos fios lá fora, então, é um atraindo o outro, vai puxando. Se fosse uma carga positiva com outra negativa ali, ou positivo com negativo ali, o que acontece? Dá choque. Eles se repelem. Não é verdade? Se eu ligo fio na bateria, ele vai jogar energia no fio, correto? Por que se eu colocar o fio na bateria, eu tô aqui energia, eu vou ficar aqui quietinho na bateria, para que eu vou andar aqui no fio? Existe uma ciência para isso, para poder entender isso. Então perceba, se eu atraio aquele que é semelhante a mim, se eu for uma pessoa boa e sou de dentro para fora, não adianta só pedir pessoas boas perto de mim. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser bom. Isso é gratuito? Não. Isso é conquistado. Como a sabedoria é conquistada. Como a esperança é conquistada. Então entendamos porque o nosso tempo está acabando. A esperança, ela é conquistada, ela é desenvolvida. Eu não tenho esperança com estalar de dedo. A esperança só é desenvolvida através de experiências que podem ser doloridas ou podem ser agradáveis. Independente se for uma ou outra, são experiências. Como diz o sábio, nada se perde, tudo se aproveita. Até uma picada de mosquito que doeu a nossa pele ali, que ficou vermelho, é uma experiência de vida. Então sejamos gratos a Deus, porque não há uma gota que cai do céu que não tem um proveito, uma destinação. Não há uma folha que caia de uma árvore que não tenha a permissão e a providência divina. Deus é perfeito, Deus é soberanamente justo, bom, perfeito em seus atributos. E não é ai daquele que duvidar, não é isso. É só você olhar para o seu espelho, olha para o seu nariz. O meu não é perfeito assim, não, ele é meio tortinho. Mas vamos supor que ele seja retinho assim. E mesmo assim, ele é tortinho aqui o meu, porque ele é tortinho mesmo. Ele me permite respirar. Ele separa aqui esses pelinhos aqui dentro, tira as partículas mais grandes, e aí vai passando aqui pelo tubo até chegar no meu pulmão. E é um ar que eu preciso respirar. Olha a complexidade do seu próprio corpo. Isso nasceu de um dia para o outro. Não tem que ter uma causa inteligente para um efeito inteligente. Eu sou um efeito inteligente. Metido, não vai para o céu mais não. Mas todos nós somos um efeito inteligente. Gente, o estudo de hoje, vocês estão percebendo que é para a gente meio que para provar a existência de Deus? Qual que é a prova da existência de Deus? Aí está lá no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, no axioma que aplicai às vossas ciências. Observai tudo aquilo que não é obra do homem.
Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ah, mas eu preciso ler. É bom. É bom ler as obras básicas. É muito importante, porque te ajuda a ficar mais fácil esse entendimento para você dizer lá na frente, eu tenho sabedoria de viver. Eu tenho esperança de que quando acontecer algo que pode ser impossível de ser solucionado, eu vou empenhar todos os meus esforços para resolver aquela necessidade. E o que eu não der conta, eu vou saber. Se não é para ser, é porque não é para ser. Eu não sou Deus. Eu sou co-criatura dele. Eu tenho um poder imenso. Jesus mesmo diz, vós sois deuses. Ele não falou isso? Vocês são co-criadores. Se vocês são co-criadores, então vocês têm muito poder. Muito poder. Mas vocês não têm tudo que sou eu, Deus. Estou colocando aqui como se eu fosse Deus, vamos dizer assim. Não é uma boa lógica? Porque nós somos factíveis de erro, principalmente porque estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Nem no de regeneração a gente não está, mesmo se tivesse no planeta de regeneração, como diz os bons espíritos nas manifestações espirituais, que eles têm sim mais experiência do que nós, mas lembrando lá no livro dos espíritos, escutem os espíritos, mas não acrediteis em tudo que eles falam. Use a sua razão. E aqui eu digo para vocês, usem da fé raciocinada de vocês. Até o que eu falei aqui ó, na noite, olha que bichinho engraçado. Não acrediteis em tudo que eu falo, mas usem a razão de vocês. Porque a razão de vocês, quando usada, vai dar segurança na atitude de vocês. Vai dar segurança no que vocês estão fazendo. Não é porque sua mamãe falou, meu filho, não faça isso. O que a mamãe, a melhor mamãe faz? Meu filho, não faz isso não. Porque você pode correr um risco grande de bater a sua cabecinha lá no chão e você pode machucar. Mamãe não quer ver você machucado. Então eu quero que você ande pelo bom caminho. É assim que Deus faz. Ele mostra as coisas e mostra o porquê das coisas. Ah, mas Deus não está na minha cabeça aqui falando, eu não estou vendo Deus. Você ainda não sente a presença de Deus na sua vida? Sentir, gente, não é ver não. As pessoas que melhores enxergam as pessoas são as pessoas que sentem as pessoas. O que adianta eu estar casado com uma esposa que eu só vejo ela com os olhos, mas não a enxergo com o meu coração? Toma descuidado. Toma. Essa ficou para a noite, né? Até eu me surpreendi com o que eu falei agora aqui. O que adianta você estar casado anos e anos e anos e você ainda não enxergou a sua esposa, você só enxergou a roupa bonita que ela fez, a pose que ela fez para sua família nas reuniões familiares, como que ela tratou a visita, a maneira como ela te serviu o prato quando você sentou no sofá, quando você recebeu a janta para você ver seu jornal nacional, ou vice-versa, quando a esposa esperou que o marido chegasse com roupas bonitas, ou com um carro maravilhoso para levá-la nas festas mais glamorosas. Oh, que chique! Uau! Então pensemos bem, gente. O que você espera das pessoas ao seu redor? Que esperança que você tem da sua própria existência por tudo que Deus lá lhe ofereceu. Entendamos, esse estudo também é para a gente entender a importância de Deus em nossas vidas. Que a esperança deriva de um conjunto de sabedoria que eu desenvolvi. E que essa sabedoria, ela advém da experiência que eu tenho, que eu desenvolvi. Essa experiência, ela é determinada por uma quantidade de tempo hábil que eu soube aproveitar. Não é quantidade de tempo. Pode ser um tempo pouco, mas bem aproveitado. O que fizeste com a encarnação que eu te ofereci? O que fizeste com o filho que eu lhe confiei à guarda? O que fizeste com a esposa, que o marido que eu lhe dei para a convivência? Teus pais já se foram para o mundo espiritual. Tu tens a tua esposa, tua companheira, tu tens teu marido. Valoriza-o. Teus filhos já nem estão contigo mais, já têm suas próprias famílias. E você investiu em quem esse tempo todo? Quando olhaste para o espelho da tua casa, quando acordaste de manhã no dia seguinte, o que enxergas? Quem é você?
o que você é hoje, o que você construiu até hoje na sua encarnação. O que o que fizeste até hoje da tua vida. E agora, o que vais fazer daqui para frente? Tempo é tempo. O começo dessa palestra aqui não vai voltar nunca mais. Quem está assistindo aqui, quem está presente aqui, viu ao vivo, o pessoal vai ver no YouTube, eu acredito. Então, cada segundo, gente, é uma pedra preciosa para desenvolver a nossa sabedoria, para a gente poder ser melhor a cada dia. Que a gente possa ter aproveitado esse momento e que esse estudo possa ter sido proveitoso para todos nós. Uma boa noite. Muito obrigado.